Boa tarde, eu me chamo Sabrina, estou me graduando no curso de Direito na Universidade Católica de Brasília e hoje eu trouxe um caso que teve muita comoção pública e ajudou a ampliar a lei de crimes hediondos. Pode passar. Eu vou falar um pouco sobre Daniela Pérez, os fatos, o que aconteceu, o julgamento, os crimes hediondos e vou concluir. Pode passar. Daniela Pérez, ela era uma atriz e bailarina, filha da autora Glória Pérez, que estreou várias novelas durante a sua vida e na sua carreira. E ao estrear a novela de Corpo e Alma, ela foi brutalmente assassinada pelo seu par romântico na novela, Guilherme de Pádua. Pode passar. E pela esposa dele, né, a Paula Nogueira Tomás, com 18 golpes de tesoura que perfuraram o pescoço, pulmão e coração. Pode passar. Como aconteceu? Então, após as gravações, eles tiraram algumas fotos ali com os fãs e o Guilherme de Pádua, ele seguiu na frente e esperou que a Daniela viesse com o carro dela. Quando ele viu que o carro dela estava vindo, ele fechou ela saiu do carro e ali eles tiveram uma discussão. Ele golpeou ela com um murro na cara dela, ela desmaiou, ele colocou ela no banco do passageiro, foi dirigindo o carro dela e a esposa dele foi dirigindo o carro deles até o Matagal, lá na Barra da Tijuca. Isso tudo foi testemunhado pelos frentistas do posto, eles viram aquilo acontecendo. Lá, com ela desmaiada, eles colocaram o corpo dela no matagal e apunhalaram ela com 18 vezes. 1, 2, 3. Imagina, isso é muito brutal. Isso é, assim, escandaloso. E nesse momento, um moço chamado Hugo da Silveira estava passando. Ele achou esquisito 2 carros estarem ali parados e ele anotou as placas. Eu acho isso muito incrível, gente. Eu não anotaria a placa de nenhum carro. E chamou a polícia. Quando os policiais chegaram lá, só havia um carro. Eles acharam meio estranho, assim, e entraram no matagal ali pra ver e acabaram tropeçando no corpo da Daniela. E aí, no dia seguinte, já estava nos noticiários, a morte dela, todo mundo assim, muito chocado, o que aconteceu. No início acharam que tinha sido um assalto, porque ela estava com uma bolsa com $6 mil lá dentro, e acharam que tinha sido um assalto, mas que assalto é esse, né? Tipo, que brutal, apenas para roubar a bolsa dela. Como assim? E o Guilherme de Pádua ainda teve a ousadia de ir na delegacia, de ir no enterro dela ali, dar as comoções para os pais dela. Foi bem pesado. Pode passar. 5 anos após o crime, houve o julgamento dele. E durante todo esse processo, foi criado assim, um grande circo em cima desse caso, entende? Ele foi horrível com ela, ele criava fatos falando que ela assediava ele, que... Sabe, ele era tão egocentrista que ele criou ali uns fatos que não aconteceram para a defesa dele. Ele foi condenado a 19 anos e a Paula a 18 anos e 6 meses pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, com a impossibilidade de defesa da vítima, porque ela já estava desmaiada ali. Bom, ele foi condenado a 19 anos porque antigamente existia uma lei que se você fosse condenado a mais de 20 anos, o réu poderia pedir um novo julgamento. Para evitar isso, ele foi condenado a 19 anos. E cumpriu apenas 1/3 dessa pena. Ele ficou só 6 anos na cadeia. 4 anos ele já tinha cumprido, então ele acabou ficando só mais 2 anos. E ela também. E haviam suspeitas que eles saíam da cadeia ainda, e se encontravam e tal. Assim, horrível. Pode passar. Eu queria falar um pouco sobre a Glória Pérez aqui. Eu não consigo imaginar qual a dor de perder uma filha. Ainda mais assim. Assassinado brutalmente. E ela foi muito forte. A sua luta foi intensa. Ela que rastreou as testemunhas, ela que foi atrás saber o que aconteceu, ela que encontrou os frentistas, porque os policiais nem foram investigar. E ainda liderou um movimento, foi um movimento para que o crime de homicídio fosse qualificado como um crime hediondo. Ela falou até uma frase muito chocante, uma comparação chocante assim para mim, que ela falou assim: se você estiver numa floresta e você assassinar um passarinho, e aparecer um fiscal do IBAMA, é melhor você matar o fiscal do IBAMA do que você ser condenado pela pena de matar um passarinho. Por quê? Os crimes hediondos, eles são pelos patrimônio. Tudo que é relacionado ao patrimônio, a pena é mais grave. Então, tipo assim, o passarinho, como é considerado um patrimônio, vale mais do que um homem, entendeu? A vida de uma pessoa. Então, ela usou essa argumentação. Pode passar. Ela conseguiu juntar 1.300.000 assinaturas numa época que não existia internet. Não tinha esse acesso que a gente tem hoje de poder assinar pelo celular. Ela ia nas ruas e pedia, ia nas rodoviárias e pediam que as pessoas assinassem para que essa lei fosse implementada.
ela foi no Senado atrás dos políticos para poderem aprovar. Enfim, ela correu atrás mesmo. Pode passar. O que é um crime hediondo? São crimes de extrema gravidade, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia pelo presidente. São crimes que são mais pesados, são crimes brutais e que merecem uma atenção maior e penas mais duras. A progressão de regime também é mais difícil, enfim. Como a lei não retroage para atingir o réu, para não beneficiá-lo, não mudou a pena do Guilherme de Pádua e da sua esposa, mas modificou o judiciário brasileiro e muitas pessoas já foram atingidas com essa pena, como a Isabela Nardoni, que foi matada pelos pais. Foi considerado um crime hediondo e é isso. Próximo slide, por favor. Conclusão. Eu escolhi esse caso porque ele sempre me chamou muita atenção. Como teve que acontecer um homicídio para que fosse criada uma lei, fosse implementada essa lei, e é muito chocante para mim. É isso, eu queria agradecer vocês pela atenção, agradecer a doutora pela oportunidade. Muito bem. Vamos começar pelo tempo, antes de você falar. Você se programou para falar em quanto tempo? 10 minutos. Fala quanto tempo, em quanto tempo ela falou? 6 minutos e 10 segundos. 6 minutos. Então, de novo, no seu caso, eu percebo um pouco menos que no da Paula. Talvez o dela tivesse mais conteúdo, o seu era mais uma história, mas de novo a gente percebe como que falando às vezes a gente corre. Então, falar mais devagar em alguns momentos. No seu caso, eu percebi que em algumas situações você contou uma história muito bem contada pra gente, então não mudaria nada ali. Talvez, não sei, na explicação, a gente tem que voltar, você até assiste de novo seu vídeo para verificar assim, em que momento você acha que você poderia ter falado mais devagar. Para eu fazer uma retrospectiva agora e apontar para você onde eu achava que você podia falar mais devagar, eu não consigo me lembrar. Então a gente realmente teria que analisar o vídeo. Mas você falou muito bem. A observação que eu fiz para a Paula hoje de novo, se você ficou nervosa, eu não percebi. Ou você dominou muito bem o nervosismo, ou você não estava nervosa, não é verdade? Falou muito bem. Vou começar do início. Então a gente já falou sobre o tempo. A apresentação pessoal, eu gostei muito. A escolha do caso, vocês estão bem polêmicas, né? Bem assim com esse sangue de direito penal ultimamente. Então você escolheu um caso polêmico. Eu vivi essa época, então realmente mexeu muito com a sociedade. Glória Pérez, autora de novela da Globo, a filha dela, novinha, os atores, esse Guilherme de Pádua. Era ator bom, ator global, né? Vocês imaginem na época a comoção social que deu. E foi demorado para desvendarem tudo. Então, a escolha do tema polêmico, ela é muito feliz, muito acertada, porque mexe muito com a gente. O índice, a sua apresentação foi ótima, geral, o início, a introdução, você falando de você mesma. O índice foi muito bom, você já deu spoiler da estrutura que você pretendia seguir, eu gosto muito quando vocês apresentam isso, porque ajuda vocês e ajuda a gente também. Serve como um guia para vocês do que vocês vão falar e ajuda a gente para a gente se preparar mais ou menos para aquilo que a gente vai assistir. Eu gostei da forma como você começou o caso falando sobre quem era Daniela Pérez. Então você foi falando do caso, mas parecia um júri, parecia que a gente estava assistindo um júri aqui. Em vários momentos, e aí está um pouco aqui no meio do que eu falei, em vários momentos quando você apresenta os fatos de uma forma emotiva. Você fala com emoção, já dando um pouco da sua opinião em relação àquele fato. Então, você coloca emoção no que você está falando e você tenta provocar emoção na gente também. Eu anotei aqui, vamos seguir, que aí você vai perceber o que eu estou tentando falar. Eu adorei a linha do tempo. Quando vocês estiverem pretendendo contar uma história, a linha do tempo ajuda muito. A sua linha do tempo com as fotos, os anos ficaram escuros, a gente não conseguiu enxergar, mas talvez estivesse te ajudando a seguir, né, a cronologia. O texto você já colocou em branco, em letra branca.
Você queria chamar a atenção. Agora, o texto que você colocou embaixo, eu não consegui ler nenhum da linha do tempo. Talvez faltasse ali o destaque em negrito. Eu não me lembro de ter visto um destaque para bater o olho e naquele texto inteiro enxergar uma palavra. Então, muda isso. Sempre que vocês colocarem muito texto, destaca uma ou outra palavra para a gente conseguir ler. Quando a gente olha assim, a gente olha as fotos e te vê contando a história. A gente não lê o texto. Mas você contou a história muito bem e de uma forma muito emotiva, bem de júri. Então, combinou a sua forma de contar a história, a linha do tempo com as fotos, foi muito feliz. Gostei muito da diferença de cores do seu material, está muito bem feito também. A gente percebe seu capricho e intenção de impacto. Esse toque emocional que eu falei de você querer provocar emoção na gente. O julgamento, você contou o julgamento de uma forma crítica, você explicou o julgamento, explicou a pena, explicou o cumprimento de pena. E aí, de repente, você fala sobre a mãe. Ali o seu objetivo não era exatamente falar sobre o caso. Você queria causar emoção na gente. Emoção em relação ao caso e contra quem cometeu o crime. Era típico, um comportamento típico de MP, de advogado de acusação. Então, esse provocar emoção quando a gente fala, dependendo do lado em que você estiver, dependendo da situação, é importante, é necessário, é muito bom você saber fazer. Porque tem situações que vão precisar. A poesia do início e do final do dela, esse provocar emoção, ou contar o caso, falar, olha que absurdo isso, olha que coisa cruel, olha a forma, ressaltar um aspecto, ou trazer essa emoção que ela sentiu, negativa, né, do caso pra gente, ela tenta colocar a gente com o mesmo pensamento que ela tá tendo naquela hora. Então você provocou uma reflexão na gente, especialmente quando você traz o caso que a mãe da vítima conta, do passarinho, do fiscal, da floresta, e você faz a gente concordar com você. Realmente isso acontece. E olha que absurdo. Será que é realmente melhor matar a pessoa do que matar o passarinho? É lógico que não. Mas na hora a gente acompanha o raciocínio dela e concorda. Outro aspecto interessante, você traz a história da mãe da vítima para trazer a alteração legislativa de crime hediondo. Eu não me lembro no slide, eu sei que foi um slide muito bom, muito visual, eu não me lembro se você colocou o número da lei. E se antes você falou sobre a base legal, falando o número da lei, falando da tipificação penal, não me lembro, você coloca. E antes, logo no início, você fala da tipificação penal para falar do crime de homicídio? Não. Então seria bom, logo no início, sempre dar a base legal. Sua apresentação não é jurídica? Sim. Então vamos colocar a base legal. Em algum momento você tem que falar de onde vem, assim, que julgamento foi esse, qual que era a acusação, você contou, ele matou, etc e tal. Então, artigo 121 do Código Penal, pena tal, ele foi condenado a 19 anos, a pena vai de tanto a tanto. Algo para ficar uma base legal lá no início. Você mostrou a base legal quando você fala da mudança legislativa provocada pela mãe da vítima, o que foi um aspecto interessante, que ilustra seu trabalho. Os slides muito bons e a conclusão, a sua conclusão foi interessante. O que você explicou na conclusão? Por que você escolheu esse caso? Então foi uma forma, não é opinião pessoal, porque é complicado você dar opinião pessoal. No caso de um crime, a opinião pessoal só pode ser contra, né, assim, a favor da punição, etc. Não tem muito como você opinar. E foi interessante você colocar assim, por que você escolheu esse caso para apresentar? Então, eu gostei muito da sua apresentação, tá de parabéns. E abro agora para vocês. Alguém tem uma observação, uma pergunta? Vocês conheciam esse caso? Sim, ela parecia uma promotora. Né? Não parecia uma promotora? Eu acho uma promotora, eu concordo aí. Aham, parecia uma promotora da área penal. Poxa, Então a sugestão é depois assistam, tá? Assistam os vídeos de vocês. Mas é isso, parabéns. Você quer falar alguma coisa? Não, Em relação às observações? Não? Então é isso, parabéns, Sabrina.